Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi durante a festa de casamento da minha prima que eu conheci o Lucas. Essa minha prima e o noivo moravam em Campinas, São Paulo, e a família do Lucas também. Foi até esquisito, porque ele se aproximou de mim, assim, do nada, e começou a puxar conversa. Eu estava sozinha, tinha ido até o toalete, depois fiquei por ali olhando o movimento, até que senti a aproximação dele. Oi, tudo bem? Você é parente da noiva? Ele tinha uma expressão assim tão serena. Até o jeito de falar era calmo. E também tinha um sorriso tão bonito. Confirmei. Falei que era realmente prima da Andréia. E quando falei que era de Curitiba, o sorriso dele se abriu ainda mais. Ele falou que já tinha estado em Curitiba 2 vezes, adorava a cidade, que era um lugar muito bacana. Sabe, uma pessoa assim muito agradável, de uma simpatia incrível. Ele transmitia tanta paz só pelo olhar. Tanto que em pouco tempo de conversa, parecia até que já éramos amigos há muito tempo. Não tem pessoa que causa esse tipo de impressão? Ele também me contou que seus pais eram amigos antigos desses meus tios que moravam em Campinas. E apesar de termos conversado bastante, ele quase não falou muito de si. Estranho, né? Bom, se bem que eu também não fiz muita pergunta, assim, de ordem pessoal. Imagine, tinha acabado de conhecer o rapaz, não ia fazer nenhum tipo de pergunta indiscreta, né? Se ele tinha namorada, por exemplo. Aliás, para estar sozinho ali naquele casamento, deduzi que com certeza ele devia ser solteiro. E a gente conversou tanto, e repito, de um jeito que nem parecia que tínhamos acabado de nos conhecer. Depois eu voltei lá para junto do meu pessoal. Ele também foi dar atenção a outras pessoas. Só que mesmo assim, a gente ficou se olhando de longe. Eu, pelo menos, ficava procurando por ele com o olhar o tempo todo. E não vou negar, fiquei balançada por esse rapaz. O que mais gostei foi aquele jeito que ele tinha. Assim, de calmaria, de paz. Bacana porque ele não ficou dando em cima de mim, por exemplo. Né? Não jogou charme, como normalmente acontece quando um homem se aproxima de uma mulher. Pelo contrário, suas conversas parece que tinham mais, sei lá, conteúdo. Ele, inclusive, veio se despedir de mim quando foi embora. Sabe, até nesse momento ele foi gentil. Falou que seus pais estavam querendo ir embora descansar e que ele também ia junto. Olha, foi um prazer te conhecer, viu, Amanda? Espero que a gente ainda se veja mais uma vez antes de você voltar lá para Curitiba. Olha, eu quase pedi que ele ficasse mais um pouco, mas fiquei sem jeito. Mesmo assim, trocamos um abraço tão apertado. E esse abraço mexeu tanto comigo. Simplesmente não consegui mais tirá-lo do pensamento. E eu acho que não preciso nem falar que a festa meio que perdeu a graça depois que ele foi embora. Pelo menos para mim. Era tarde da noite quando fomos lá para casa da minha tia. 3 e pouco da manhã. E no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte, naquele dia, né? Conversando com a tia, tive uma surpresa. Estávamos ali falando sobre a cerimônia, a festa, e de repente eu comentei sobre o Lucas com ela. Estava curiosa de perguntar se ela conhecia bem, enfim, sabia dele, né, através da boca da minha tia. E falei, então tia, esse rapaz é um rapaz muito bonito, muito simpático, e ele estava lá sozinho. A senhora sabe se ele tem namorada? Bom, se você está falando do Lucas, e eu acho que tá, tem nada a ver com namorada, viu? De onde que você tirou isso? Ele não te contou que é seminarista? Seminarista? É. Tá estudando para ser padre. Olha, quando ela falou aquilo, eu não acreditei. A senhora está falando sério, tia?
Claro que tô, menina. Olha, eu fiquei de cara quando ela falou aquilo. Ela disse, inclusive, que não sabia exatamente onde que ele estava estudando, mas que devia ser lá para os lados de Aparecida do Norte. Olha, por aqui ela não esperava. Não que fosse uma coisa de outro mundo, mas é que, puxa vida. Achei um pouco de desperdício. Cara tão bacana, tão adorável. O tipo de homem que toda mulher sonha encontrar, aí de repente você descobre que o cara é seminarista. Não nego que fiquei meio frustrada, porque tinha gostado tanto do jeito dele, mas enfim, fazer o quê, né? É o tipo de coisa que você não consegue prever. O fato é que, pelo menos estava explicado, por que é que ele não ficou jogando charme pra cima de mim. Porque foi respeitoso o tempo todo. E principalmente porque era um doce daquele jeito. Eu e a minha mãe estávamos com a passagem comprada para voltar a Curitiba à noitinha. E à tarde, como o Lucas morava ali do lado, né? Na mesma rua, a gente acabou se vendo outra vez. E sabe, eu nem ia perguntar nada sobre aquela história de que ele estava estudando para ser padre, mas não resisti. Ele confirmou. Falou que era verdade mesmo. Já estava no seminário fazia 5 anos. Que tinha só pego uns dias para visitar os pais. Eu cheguei a falar. Sabe que eu nunca tinha conversado antes com alguém que estivesse estudando para padre? Eu pensei que vocês ficassem trancados em algum lugar e só saiu de lá depois que, enfim, se tornassem... Ele riu. Ele achou graça. A verdade era uma só. Eu me encantei por esse rapaz. Por ele, pelo seu jeito, pela sua inteligência, pela sua educação, pelo seu jeito de falar, de sorrir, pela sua voz, por tudo. Ele perguntou se eu tinha e-mail e pediu para lhe passar, que assim a gente poderia conversar de vez em quando. Afirmou que tinha gostado muito de me conhecer. Queria continuar aquela nossa amizade, mesmo que fosse assim à distância. Enfim, a gente veio embora. Mas eu nunca imaginei que ele fosse mesmo mandar alguma coisa para mim. Mas volta e meia, chegava um e-mail dele. Sempre escrevendo coisas bonitas, carinhosas. Não nego que me senti mexida quando recebia alguma coisa dele. Por mais que não fosse nada assim romântico, né? E nem poderia, né? Afinal de contas, ele era seminarista. Lembro que um dia eu lhe mandei várias fotos minhas. Eu tinha ido ao salão, tinha feito o cabelo, depois tirei algumas fotos. Não exclusivamente para mandar para ele, tirei para guardar de recordação. Mas aí acabei mandando para ele também. Pedi a sua opinião, que saber se ele tinha me achado bonita. Olha, depois até me arrependi, viu? Não devia ter feito aquilo. Mesmo assim, não esperava que ele fosse me mandar aquela resposta. Entre outras coisas que escreveu, aquele trecho do seu e-mail mexeu demais comigo. Você ficou ainda mais linda nessa foto aqui, sabia? Eu não me canso de ficar olhando para você. Aliás, em todas. Senti até um frio na barriga. Mas apesar de tudo, não imaginei que fosse uma coisa que pudesse ter uma consequência. Mas foi a partir daquele e-mail que ele começou a me escrever coisas que eu jamais poderia imaginar. Um dia, ele falou que andava pensando demais em mim, sonhando comigo, que andava com a cabeça confusa. Depois chegou a dizer que lhe passou pela cabeça que talvez ele tivesse feito escolhas erradas no passado. Se bem que não erradas propriamente, mas precipitadas. Foi assim que ele falou. Sabe, eu não sou nenhuma menina boba. Naturalmente que mais ou menos entendi o que ele estava querendo dizer com aquilo. Ele não falava claramente, mas não era difícil perceber que ele estava querendo insinuar alguma coisa. Ainda demorou uns 4 meses, até que um dia ele me surpreendeu com mais aquelas palavras.
Olha, você sabe que existe várias formas de eu ajudar na obra de Deus. Aliás, não apenas eu, né? Todos nós. Todos nós. E eu estou te falando isso, viu, Amanda? Porque eu ando pensando tanto. Eu acho que nunca pensei tanto na minha vida. E eu estou achando que eu vou sair do seminário. Queria saber a tua opinião. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Perguntei se ele estava pensando em desistir de ser padre. Ele confirmou. Disse que talvez não fosse exatamente essa a sua verdadeira vocação. Ah, mas você chegou a essa conclusão depois de tanto tempo? Por conta do quê? Alguma coisa te influenciou? Ele não respondeu assim de modo claro. Juro. Cheguei a ficar nervosa nessa hora. Porque, sabe, eu não queria me sentir assim, muito convencida, mas ele dava toda a tinta de que estava tentando me dizer alguma coisa. E só de pensar que ele pudesse ter tomado aquela decisão por minha causa, juro, eu fiquei assustada. Eu tinha gostado dele, gostei muito. Mas não queria, jamais, que ele fizesse aquele tipo de coisa por mim. Até porque, convenhamos, não havia nada entre nós, pelo menos nada objetivo. Olha, eu fiquei tão nervosa desde que ele me contou aquilo. Que estava pensando em abandonar os estudos no seminário. Resumindo, querendo ou não, foi o que acabou acontecendo dali a algum tempo. Eu inclusive liguei para minha tia e ela que me contou que ele realmente tinha desistido de ser padre. Já tinha até voltado para casa. A mãe dele estava muito desgostosa por causa dessa atitude. Triste com a decisão tomada por ele. Olha, não me perguntem por quê, mas fiquei com um pressentimento assim tão esquisito. Até que dias depois ele me ligou para contar a novidade. Tinha largado o seminário. Já tinha voltado, inclusive, ali para a casa dos pais. Lembro que eu falei. Eu conversei com a tia, Lucas. Ela me contou. Mas por que você fez isso? Depois de 5 anos, você não tem medo de se arrepender mais tarde? Pois olha, pode ser até que eu me arrependa. Mas eu fiz isso porque era meu coração que estava pedindo. Eu acho que não era aquela a minha vocação. Você quer saber da verdade mesmo? Desde que eu te conheci, que a gente passou a trocar e-mails e conversar, alguma coisa, desculpa te falar isso assim, mas alguma coisa mudou aqui dentro de mim. E mudou muito. Eu não sei nem explicar. Peraí, Lucas, mas você não está querendo dizer que foi por minha causa que você... Não, Amanda, não foi por tua causa. Fica tranquila, eu não vou jogar esse peso em cima dos teus ombros, viu? Foi uma decisão minha. Eu já andava mesmo pensando em mudar os rumos da minha vida. Até porque eu te falei outro dia, né? Eu posso servir a Deus de outro modo. Não precisa ser desse modo sendo padre. Aquelas palavras me deixaram um pouco mais aliviada. E o fato é que a gente continuou trocando mensagens, agora ainda com mais frequência. E tudo foi ficando assim mais desenhado diante de mim. Porque eu não podia negar, eu me sentia tão emocionada quando ele estava perto de mim. Sentia tanta vontade de vê-lo de novo. E essa vontade foi se tornando cada vez mais forte, à medida que o tempo ia passando, que a gente ia se tornando mais próximos. A cada mensagem que a gente trocava, eu sentia que algo também se transformava em mim. Era algo que eu nunca tinha sentido antes. Até que peguei o final de semana livre e resolvi, por minha conta, viajar para Campinas. Eu precisava vê-lo. Ele me fazia falta. Na verdade,
Eu não apenas queria, mas eu necessitava. Tinha alguma coisa aqui dentro de mim que ansiava por aquele reencontro. Algo que nem eu mesmo sabia explicar. Viajei a Campinas numa sexta-feira à noite e nos encontramos no sábado, depois do meio-dia. Eu fiquei, e ele também, nós dois, ficamos meio constrangidos assim no começo, mas o coração batendo forte no peito. Foi até estranho porque, quando trocávamos mensagens, a gente era, tanto eu quanto ele, tão espontâneos. E agora que estávamos ali, um diante do outro, sei lá, parecia que tinha um muro que nos separava. Meu coração quase saltou pela boca quando trocamos aquele abraço. Não nego que a minha vontade era também lhe dar um beijo. Só que cadê coragem? O fato é que passamos a tarde toda ali conversando. Ele tentando me explicar os motivos que o tinham levado a abandonar o seminário. Engraçado, né? Sua boca falava uma coisa, mas seus olhos diziam outra. Ou será que eu estava sendo convencido demais? Sinceramente, acho que não. Não nego que queria muito que ele falasse que tinha sido por minha causa, que ele tinha tomado a decisão de não ser mais padre. Lá no começo, quando me contou, eu fiquei preocupada, nervosa, até assustada, porque não queria ser responsável por uma mudança de rumo tão brusca na vida dele, mas agora, que estávamos ali, um diante do outro, sei lá, parece que tudo tinha mudado. Bem aqui no meu íntimo. Eu queria sim ser razão de ele ter mudado de rumo. Não rolou nada entre nós a não ser aquele abraço. Fiquei esperando que alguma coisa acontecesse, mas a gente apenas conversou. Fiquei até meio frustrada. Até que à noite, saímos para comer uma pizza. E sabe, a certa altura, não sei de onde tirei coragem para, entre uma coisa e outra, falar aquelas palavras. Lucas, você sabe que eu vim aqui para Campinas com uma única missão? Só para te ver? Por isso eu queria que você fosse sincero comigo. Eu preciso saber. Foi por minha causa que você saiu do seminário? Em vez de responder, ele ficou disfarçando, desviando o olhar. Só que eu insisti. Fala, Lucas, por favor. Eu preciso saber. E foi então que, de um jeito tímido, ele balançou a cabeça, confirmando que sim. E nessa hora, meu Deus, que momento! Sabe aquele tipo de instante que você gostaria de guardar numa caixinha de vidro e nunca mais deixar escapar? Eu senti tanta coisa nessa hora, tanta coisa que nunca tinha sentido. Vê-lo ali balançando a cabeça, concordando comigo, daquele jeitinho tímido que ele sempre teve. Eu tinha tanto medo de saber a resposta. Pelo menos lá no começo, mas agora quando ele respondeu, que ele confirmou, eu fiquei tão feliz. E como ele não tomava iniciativa, acabei tomando a dianteira e lhe dando um beijo na boca. Não sei se aconteceu o mesmo com ele, só que da minha parte posso dizer que aquele beijo me levou até o céu. Me fez conhecer o paraíso. Incrível, como tem coisas que não tem explicação, pela intensidade, por aquele que provocam na gente. Como que eu podia imaginar que aquilo fosse acontecer? Se alguém me dissesse que um dia me veria beijando alguém que queria ser padre, eu iria rir na cara da pessoa. Só que agora, mais do que simplesmente beijando, eu estava encantada por ele. Só não digo que estava apaixonada, porque, sei lá, era meio cedo ainda.
Aquele, por exemplo, era o nosso primeiro beijo. Foi uma noite para ficar na história. A companhia desse homem era a coisa mais gostosa que eu já senti na minha vida. Ele fez questão de me acompanhar até o portão de casa. Da casa da tia, claro. E ainda ficamos ali namorando mais um pouco. Ele era tão carinhoso, apesar de um pouco inexperiente. E nem podia ser diferente, né? Mas esse era só um detalhe. Aliás, um detalhe maravilhoso, porque a sua inocência também me encantava. Não consegui nem dormir direito aquela noite. Fiquei o tempo todo pensando na gente, nos beijos que a gente havia trocado. E no domingo, a gente colou um no outro, de novo, e não se desgrudou. Juro. Eu nem queria mais ir embora. Parecia que eu estava deixando um pedaço de mim quando entrei naquele ônibus. As mensagens que passamos a trocar depois desse final de semana mudaram por completo. Agora ele me falava abertamente que estava apaixonado por mim, que não me tirava do pensamento, que não via a hora de me ver de novo. Como me fazia bem ouvir aquelas palavras. O problema é que, na sua casa, sua família nunca aceitou muito bem o fato de ele ter largado o seminário. Isso ele mesmo me contava. Sua mãe, principalmente, sabe, eles não aceitavam. Era um sonho da família. De maneira que, depois que os pais dele souberam que, de certo modo, tinha sido por minha causa que ele tinha resolvido largar tudo, jogar tudo pro alto, ficaram ainda mais inconformados. Sobrou até para minha tia, coitada. Segundo eu soube depois, por ela mesma, a mãe do Lucas apareceu na casa dele e falou um monte. Coitada, sabe, ela não tinha culpa de nada, eu até entendo. A tia conversou até com a minha mãe. E até aquele momento, minha mãe não sabia de todo esse episódio. E é claro que veio conversar comigo. Ô Amanda, que história é essa que a Carmen me falou aí, que foi por tua causa que o filho da vizinha dela largou o seminário? Foi isso que você foi fazer lá em Campinas? Tive de contar a história completa. E a minha mãe, naturalmente, ficou sem saber como reagir. Se para mim, que estava vivendo a situação, era algo estranho de se entender, imagine então para ela. De qualquer modo, era verdade. E o fato é que, apesar de tudo, a gente continuou se falando por mensagem, por ligação. Só que não sei explicar o que houve, mas aos poucos, as coisas começaram a esfriar entre nós. Da parte dele, principalmente, não sei se ele estava sofrendo muito aquela pressão da família. Não sei se a mãe dele não estava sufocando. Só que aos poucos ele foi mudando comigo. Eu senti. Até que um dia mandou aquela mensagem. Tô indo lá para Aparecida, Amanda. Preciso ver como está a minha situação lá no seminário. E depois que eu voltar, a gente conversa. Ele ainda escreveu outras coisas, mas basicamente foi isso o que falou, que estava indo conversar, não sei com quem, lá no seminário, sobre a situação dele. Não me perguntem por quê, mas eu fiquei com um mau pressentimento. O coração veio na boca, porque tudo indicava que ele tinha se arrependido pela segunda vez. Pelo modo como ele falou aqui. Meu coração ficou tão apertado. E o pior é que passou a quinta-feira, a sexta, o final de semana, e ele não me mandou mais nada. E também não respondeu às mensagens que eu enviei. Até que na quarta-feira, chegou um e-mail dele. E bastou ler a primeira frase para eu entender o que tinha acontecido. Eu ainda estou aqui no seminário. Sabe, quando eu li aquilo, logo imaginei que ele tivesse retomado os estudos para se tornar padre. E eu não estava enganada. Um pouco mais adiante, ele escreveu que tinha voltado para o seminário.
que não tinha sido uma decisão fácil, mas que era necessária. E ainda acrescentou: me desculpe, Amanda, eu acho que foi precipitação da minha parte. Queria até te pedir perdão por ter te envolvido nessa missão toda. Será que você me entende? Eu andei pensando e não posso desistir agora que falta tão pouco. Quase no final do e-mail, ele ainda acrescentou: mas de uma coisa você não esqueça. Eu nunca vou tirar você da minha memória. Para sempre vou te guardar aqui no meu coração. As lágrimas brotaram dos meus olhos, sem que eu me desse por conta. Eu senti um aperto tão fundo nessa hora. Uma falta de ar, uma vontade de gritar, de chorar. Embora, de certo modo, eu já estivesse esperando por aquilo, não sei, num pressentimento. Ele andava esquisito, já fazia tempo. Desde que falou que ia para o seminário, algo me dizia que aquilo ia acontecer. Por um lado, penso que foi uma boa escolha. Porque se a nossa história não tivesse dado certo, se por um motivo ou por outro a gente se afastasse, eu acho que não iria me perdoar por saber que ele tinha abandonado sua vocação por minha causa. E que no fim, tudo tinha sido em vão. Só que por outro lado, sabe, é um lado que está presente em mim o tempo todo, me castigando o tempo todo. É tão difícil, a gente está apaixonado por alguém. Amar alguém mais do que tudo. Alguém que te despertou emoções que você nunca tinha experimentado antes. Saber que tudo se acabou. Como acabamos perdendo o contato, eu fico me perguntando se ele ainda pensa em mim. Porque tem dia que eu penso tanto nele, mas tanto que chega a me sufocar. Às vezes eu não consigo segurar a minha imaginação e começo a encenar na tela do meu pensamento a gente se encontrando de novo, a gente se abraçando e se beijando. Ah, meu Deus, eu queria ficar abraçada a esse homem pelo resto da minha vida. Mas agora nada disso vai acontecer. Quero que ele siga a sua vida. Não vim aqui para atrapalhar a sua vocação. Que ele termine seus estudos, se torne um padre dedicado. Ajude na obra da igreja, do Senhor. Só que por outro lado, mesmo parecendo egoísmo da minha parte, eu só fico pensando que perdi a pessoa mais especial que eu conheci na minha vida. Uma pessoa que eu confesso que eu queria que fosse só minha. Alguém especial e único que eu tenho certeza tinha tudo para ser o amor da minha vida.